Muito bom dia a todos. Peço por gentileza, ocupem os seus lugares, acomodem-se, nós vamos começar. Temos lugar para todos. Acomodem-se então, aqueles que ainda estão em pé, há lugares aqui, lá na outra parte também da nossa plateia, há lugares para todos. Ok, então, muito bom dia oficialmente. Sejam muito bem-vindos, em nome da Carta Capital, do IRI e dos governadores dos estados do Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, eles que são parceiros nesse nosso evento. Nós agradecemos a todos por participarem de mais um Diálogos Capitais, que nessa oportunidade tem como tema Consórcio Nordeste, muitas oportunidades, esforço em conjunto. E esse evento também está sendo transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook. Então, muito bom dia também àqueles que nos acompanham. E, a partir de agora, eu gostaria de pedir a todos, por gentileza, silenciem seus celulares. Ao final do debate, nós vamos abrir um espaço para perguntas e respostas. A gente solicita que façam as suas perguntas por escrito e sinalizem para as nossas recepcionistas. Elas vão recolher com vocês as perguntas e aí a gente encaminha para o nosso moderador, certo? Bem, e agora, neste momento, chamamos ao palco o diretor de redação de Carta Capital, o Mino Carta, para fazer uma mensagem, para dar as boas-vindas a todos nós. Mino, por favor, vamos recebê-lo. Há um perigo aqui, é? Posso começar a cantar com... Pode cantar. Você pode... Stranger in the Night. Bom. Quero dizer apenas o seguinte: nós somos todos paraíbas. Nós somos paraíbas. E a esses magníficos paraíbas presentes, eu dou as boas-vindas com muito orgulho e com ainda esperança. Orgulho porque a revista que tenho a honra e o prazer de dirigir até hoje, a despeito da idade provecta, sempre entendeu que o Nordeste, a partir das eleições, mostrou claramente ser um rincão especial, um lugar muito diferente do resto do país. Um lugar onde existe uma consciência política muito claramente definida e provada pelo próprio resultado eleitoral. Então, isto é algo que a revista sempre reconhece e aponta como um exemplo, o único exemplo válido nesse país hoje perdido. É uma situação absolutamente terrificante, muito mais do que possa parecer à primeira vista. Diz o Celso Amorim que esse governo conseguiu transformar o Brasil num pária internacional. Eu acho a definição impecável. Mas existe o Nordeste. E é em vocês que nós apostamos. Para exatamente manter aquilo que não pode faltar, em última análise, que nós temos que defender com todas as forças, ou seja,
essa fiapo de esperança para que se torne algo mais forte, com a contribuição, inclusive, de movimentos como esse que vocês chamam de consórcio. Esse consórcio é uma prova de que se pode fazer coisas importantes a bem da região, a bem do Nordeste, mas a bem do Brasil. O exemplo de vocês é comovente. E eu quero agradecer a vossa presença num evento que a revista organizou com orgulho, como eu já disse, mas também com enorme fé. Fé no trabalho de vocês, que podem ainda salvar o país. Eu tenho essa convicção e é preciso que alguém mostre o caminho. E vocês têm que mostrar o caminho. O que me penaliza profundamente, me dói entre o fígado e a alma, é a indiferença popular, a indiferença do povo brasileiro. Mas a exceção está também aí, nesse caso, está no Nordeste. Vejo os resultados de pesquisas que falam muito claramente de como é encarado o governo atual, que é o governo de um senhor feudal, ignorante, violento, destrambelhado, inoportuno, de uma mediocridade dolorosa, de uma ignorância espantosa. Então é isso que eu queria dizer. Isso corresponde à posição da revista. E repito, somos todos paraíbas. Obrigado. Muito obrigada, Mino, pelas suas palavras e pela abertura do nosso evento. Bem, agora, para dar início à nossa programação, nós vamos compor aqui o nosso palco, convidando para que venham participar do painel como a criação do consórcio Nordeste pode melhorar o ambiente de investimentos e o desenvolvimento da região. Então, vamos receber os excelentíssimos governadores, primeiramente do Ceará, Camilo Santana. Por favor, governador, bem-vindo. À vontade. Fique à vontade. E agora convidamos o governador do Maranhão, Flávio Dino. Governador, bem-vindo. Convidamos Wellington Dias, governador do Piauí. Temos a alegria de ter aqui conosco também a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. E por motivos de agenda de Estado, infelizmente não teremos a presença, que já estava confirmada, do governador da Bahia, Rui Costa, mas a gente compreende como é a vida dos governadores, a dinâmica da agenda, enfim. E agora, para moderar esse nosso debate, nós vamos receber o redator-chefe de Carta Capital, Sérgio Lírio. Peço que acomodem-se, ocupem os seus lugares aqui no palco e antes de... Podem se sentar, por favor. Isso. Sérgio Lírio fica aqui na ponta, ótimo para ele. E antes de passar a palavra para o Sérgio, eu gostaria de convidar a todos para a gente assistir um vídeo do nosso belíssimo Nordeste. Por favor.
Nordeste, uma mistura de potencialidades única no mundo e que encanta a todos. O Nordeste está em movimento. Nos últimos anos, a região evoluiu como nunca. Do PIB ao IDH, os números não param de melhorar. O Nordeste cresce no ritmo próprio. Estamos falando de infraestrutura, agricultura, educação, saúde, turismo, tecnologia e, sobretudo, de uma cultura de desenvolvimento regional que entrou em um novo patamar com o surgimento do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. Reunimos 9 governadores para cooperar em demandas de interesse comum e de atuação em áreas prioritárias voltadas para desenvolvimento econômico, infraestrutura, meio ambiente, articulação política, articulação jurídica, articulação institucional, desenvolvimento social, ciência, tecnologia e inovação, segurança pública, desenvolvimento da gestão, além da comunicação pública e estatal. Tudo isso porque por aqui não faltam riquezas. As possibilidades são infinitas. E agora, com a região compartilhando de uma mesma ideia, a do desenvolvimento unitário, os impactos positivos serão surpreendentes. No Brasil e fora dele, o Nordeste representa 56 milhões de pessoas que acreditam e contribuem para uma região mais inclusiva, competitiva e produtiva. Tudo junto e misturado, bem medido e bem pesado. Temos tudo, somos fortes, somos unidos, somos o Nordeste brasileiro. Muito bem, e agora eu passo então a condução do debate ao nosso redator-chefe de Carta Capital, Sérgio Lírio. Sérgio, com você. Obrigado. Bom dia a todos pela presença. A gente tem aqui um horário, infelizmente a gente está com um horário apertado aqui, porque os governadores têm uma reunião em Brasília, uma reunião importante, vão ter que sair cedo. Então, eu não vou me estender muito, não. O Mino já foi aqui, como de costume, brilhante e preciso sobre a importância dessa iniciativa e o papel que o Nordeste tem hoje no país. Vou aqui começar pelo governador Wellington Dias, mas eu gostaria que os governadores tentassem explicar aqui à plateia a diferença que tem esse projeto do Consórcio Nordeste. A ideia de consórcio não é uma ideia exatamente nova, né? Municípios já tentaram, alguns estados já tentaram, algumas regiões, mas a gente gostaria de saber aqui quais as peculiaridades deste projeto em específico e por que ele, no entender dos senhores, tem condições de funcionar melhor do que iniciativas anteriores. Então, já passo aqui a palavra para o governador Wellington Dias. Governador, bom dia, muito obrigado. Muito bem. Bom dia. Você me permite falar em pé ali? Claro. Eu quero também dizer da minha alegria como governador do Judiciário. Tem a máxima do decano, né? Eu estou no 4º mandato de governador. Aqui fico feliz em ter a presença do Ricardo Coutinho também, que foi meu colega aí nos primeiros mandatos também. E saudando o Mino Carta, para ganhar tempo aqui, saudar todos vocês, parabenizar aqui tanto a Carta Capital, o IRI, por essa iniciativa desse encontro aqui em São Paulo. Vejam, não é nova essa ideia. Ainda antes da lei dos consórcios, nós já experimentamos atuar integrado. Nós criamos no Brasil o primeiro fórum dos governadores do Brasil, de uma região. A partir dele nasceu a ideia de um fórum nacional. O fórum, ele tinha uma lógica do posicionamento político, e vai continuar assim.
mas percebíamos a necessidade de ter um instrumento que pudesse linkar, que pudesse ligar os interesses que são comuns e na relação com o Brasil e na relação com o mundo. Claro, buscando sempre o melhor para o nosso povo. Criamos uma experiência, por exemplo, Piauí, Ceará e Maranhão, que a gente chamou lá de Rota das Emoções, que permitiu integrar uma região belíssima do Brasil, ali, região de Jericoacoara, Camocim, no Ceará, região de Delta do Parnaíba, região de Lençóis Maranhenses, ou seja, e a partir dali um plano que hoje o governador Flávio Dino estrutura de modo muito forte a parte de integração rodoviária naquele lado do Maranhão, o Camilo agora com a inauguração do aeroporto lá de Jeri, que foi pensado lá atrás, enfim, o de Parnaíba, e permite a gente colocar essa região disponível para o Brasil e para o mundo. Cito esse exemplo para mostrar que é um sonho já de algum tempo. E agora, já em 2015, nós retomamos com muita firmeza essa área e já temos resultados práticos. Eu cito o exemplo na área da Previdência, nós criamos a Previdência Nordeste. Em vez de cada estado criar uma previdência complementar, está aqui o ex-ministro Gabas, que nos ajudou nessa ideia, organizamos a Prev Nordeste. E, a partir daí, você tem uma lógica de uma poupança regional, com investimentos regionais e com segurança para 9 estados. Qual o objetivo, então? Primeiro, é claro que, antes de tudo, eu sou um ser político, assim como os demais. Nós vamos cuidar sempre com muita firmeza, temos a compreensão do momento em que vivemos, a defesa da democracia. Não foi fácil o pacto que gerou a Constituição de 1988, a soberania, aquilo que é estratégico para a região, trabalharmos de forma conjunta, ou seja, a defesa de uma política tributária, a defesa de uma política na partilha das receitas adequada, a partir das riquezas que pertencem também ao nosso povo, e integrado com o Brasil. Nós queremos, na verdade, estar integrado com o Brasil, contribuindo para que o país possa ter respostas aos desafios de um momento como esse que vivenciamos. É claro que temos desafios grandes ainda na área social. Examine o que aconteceu de 2015, quando tomamos a decisão, e foi um dos primeiros pontos que tratamos, foi a área da segurança. Ainda ali no governo da presidenta Dilma, depois com o presidente Michel Temer, trabalhamos ainda a estruturação de um plano de segurança regional, que gerou, por exemplo, a integração de toda a estrutura de segurança do Nordeste. No Ceará, para pegar como exemplo, tem um centro de inteligência Nordeste, um dos primeiros do Brasil, lá com o ainda ministro Raul Jugman. Nós fizemos lá a inauguração. E a consequência, se você examinar os resultados, agora que o Brasil teve uma ligeira melhora nessa área dos indicadores de homicídio, a resposta maior vem dessa região. Uma região que crescia abruptamente homicídios, teve a maior redução. O Ceará, por exemplo, algo em torno de 56%, se eu não me engano, de redução na taxa de homicídio, e isso fruto de um trabalho integrado, de uma ação integrada, que amanhã em Teresina, no encontro do consórcio, nós vamos dar novos passos numa área como essa. É claro que vamos ter que cuidar da educação, ainda temos desafios de trazer pessoas ainda que estão no analfabetismo, pessoas que estão com baixa escolaridade, pessoas que estão precisando de profissão. Vamos ter que trabalhar a área da saúde, ainda temos mortalidade infantil, de gestante, e vamos cuidar disso com muito carinho, dessa área relacionada ao apoio, especialmente ao homem do campo,
Nós vamos nos posicionar sempre com muita firmeza na área dos projetos estratégicos. Agora, dia 1º de setembro, estamos fazendo lá o SOS Transposição do São Francisco, lá em Monteiro, na Paraíba, na defesa da continuidade de um investimento importante como esse, assim como a Transnordestina e um conjunto de outros investimentos estratégicos necessários para aquela região. Mas, olhando, além dos desafios que temos no social, o Nordeste também é uma região de oportunidades. E é isso que nos traz hoje aqui em São Paulo. Então, eu quero que todos compreendam, quando a gente olha separadamente, é claro que há oportunidades em cada estado, mas teremos bem mais força se trabalharmos de forma integrada. Alguns exemplos. A área do turismo. É claro que pode o Ceará ter a sua estratégia, o Piauí, a Bahia, o Rio Grande do Norte, o Maranhão, Sergipe, ou seja, cada estado tem a sua estratégia. Mas e se tivermos um plano onde um estado não é concorrente do outro? E se trabalharmos a organização aeroportuária, onde que nós vamos ter a integração com a Europa, a integração com o mundo árabe, a integração com a África, a integração com o Mercosul, a integração com o próprio Brasil, a integração com a América do Norte, ou seja, a partir desse olhar, o que verificamos? Nós temos um Nordeste litorâneo, mas temos serras Nordeste, mas temos cultura, gastronomia, não é? Ou seja, e quando a gente sai do Brasil, não é? A gente não vai visitar um estado ou província, nós vamos visitar um país. Então, nós queremos trabalhar com você. Está no aeroporto de Parnaíba, você está a 6 horas e 30 minutos de Lisboa, para dar um exemplo. Então, nós temos que tirar proveito disso e trabalhar de forma integrada. Na mineração, nós temos reservas diversas, mas precisa de infraestrutura. E aí a necessidade de integrar as ferrovias. Por isso a Transnordestina, por isso a integração, não é, da Norte-Sul, da integração, não é, dos vários eixos ferroviários, integrando toda essa região com as outras regiões do Brasil, os portos, né, portos profundos, portos médios, enfim, como fazer a integração nesta área. Na área de energias, tanto geração como distribuição. Acho que pouca gente sabe, o Brasil planejou agora a geração de mais 50 gigas, pensando no horizonte até 2030. E no plano, não é, o que está apontado é que essa região do Brasil que tem a condição de gerar 80% da energia necessária, principalmente eólica e solar. Olhando só o estado do Piauí, não é, nós temos lá já estudado a possibilidade de 20 gigas de energia eólica. Nós somos hoje o 4º maior produtor brasileiro. Na energia solar, bom, o sol é o limite lá, então ninguém nem pode dizer qual é o tamanho, tá certo? Mas quando você soma isso com Maranhão, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, todo mundo, é um mundo, ou seja, é segurança que o Brasil pode crescer e tem como ser abastecido de energia, e energia limpa. Não é? Então, quando a gente olha a produção de alimentos, a região do Matopiba, dos 4 estados, 3 são dessa região. Maranhão, Bahia, Piauí, o Nordeste da fruticultura, o Nordeste da produção do etanol, da produção do açúcar, o Nordeste, enfim. Então, eu estou citando aqui alguns pontos para que todos possam compreender, e o que nós queremos é trabalhar, não é, com o setor privado, no sentido de forma moderna, desenvolver essa região. Nós estamos trabalhando com o Ministério da Infraestrutura para examinar o que o Ministério vai tocar, para poder separar o que cada estado vai poder trabalhar individualmente. E temos muitas oportunidades nessa área de parcerias público-privado. No meu estado, por exemplo, são 32 projetos em carteira, 7 bilhões, e é lá
um grande espaço de oportunidades. Então, eu quero aqui convidá-los a visitar a região, a conhecer esses projetos e, se Deus quiser, investir no lugar que tem aí grandes oportunidades, não é, para ganhar dinheiro e para desenvolver o Brasil. Muito obrigado. Agradeço ao governador Wellington Dias, o cacique, segundo o governador Flávio Dino, pajé também, pajé e cacique. Lembrar a todos que quem quiser fazer perguntas já pode encaminhar, o pessoal da organização vai recolher as perguntas e vai trazer até a minha aqui. Governador, muito obrigado. Eu vou passar a palavra, então, ao governador Flávio Dino e, obviamente, ele é livre para dizer o que bem entender, mas se ele pudesse, de alguma forma, explicar um pouco desse arranjo, porque a questão é a seguinte, você tem que organizar isso com 9 tribunais de conta, com o Ministério Público em todos os lugares, a Justiça. Como é que é possível organizar isso para você não ter, no fim das contas, um entrave, né, um negócio que poderia ser, na verdade, funcionar de uma forma muito integrada, não vire um grande entrave jurídico ou de órgãos de controle? Como é que isso vai poder funcionar? Minha saudação a todos e todas, meus cumprimentos muito especialmente àqueles que promoveram esse evento, na pessoa do Mino Carta, uma alegria tê-lo aqui, sempre forte, ainda no limiar, no início da sua vida profissional, mas tenho certeza que será muito promissora no futuro, tanto quanto no passado. Quero cumprimentar a Manuela, toda a equipe da Carta Capital, o Valfrido e todas as demais instituições promotoras. Meus companheiros que aqui estão, governadores, o Sérgio. Eu lembro uma das últimas entrevistas que o Celso Furtado, esse grande paraibano, concedeu, publicada sob o título de O Longo Amanhecer, um livro em que ele é indagado sobre qual o desafio para as novas gerações de brasileiros. E ele responde algo que marcou a minha vida, que ele diz que o principal desafio seria recuperar o gosto pela imaginação e pela criatividade. Acho que o Consórcio Nordeste atende a essa conclamação de Celso Furtado. Ele próprio, o inventor da Sudene, do governo Juscelino Kubitschek, depois seu presidente, e, em muitos sentidos, o predecessor desse movimento de consórcio regional que nós estamos aqui tratando. A Sudene tinha a pretensão de ser um organismo de cooperação vertical, União, Estados, municípios, mas também de cooperação horizontal. É claro que isso não se viabilizou na sua plenitude, porém, é uma ideia, sem dúvida, virtuosa. O consórcio procura, portanto, ser a forma jurídica de uma cooperação mais elevada na dimensão horizontal entre entes que integram o país, que não tem nenhum propósito separatista, ao contrário, o propósito de união entre brasileiros e brasileiras a partir das nossas diferenças. É importante mencionar que o Consórcio Nordeste não é único. Nós temos outros consórcios de estados funcionando no país. A senhora vice-governadora de Sergipe, que aqui está, sabe e compartilha conosco da experiência de outros consórcios. Eu mesmo participo, além do Consórcio Nordeste, do Consórcio Amazônia e do Consórcio Brasil Central. Mas há algo singular. Há essa forma jurídica de cooperação entre os estados, que é a novidade, é o tempero, ou seja, uma pessoa jurídica com CNPJ, com relação jurídica, portanto, como o Sérgio diz, com outros poderes, corresponde um interesse especial, no caso do Nordeste, por algumas singularidades. Nós, além da forma, temos sublinhado um conteúdo. E esse conteúdo também se pretende inovador e atualizado para a hora presente do Brasil. E quais são as características principais desse conteúdo que preenche essa forma e dialetiza com ela? Em primeiro lugar, uma perspectiva claramente democrática.
cuja derivação é, inclusive, o conceito de federação. Se nós consultarmos o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição da República, nós vamos encontrar nas chamadas cláusulas pétreas, nos limites materiais ao poder de reforma, na verdade, a construção milenar aristotélica, em verdade, atualizada pelo pensamento liberal, sobre o conceito de limitação do poder, porque todo poder absoluto degenera. Na verdade, ele é degenerado em si mesmo. Quais são as quatro cláusulas pétreas? Voto universal, direto, secreto, periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais, forma federativa de Estado. Por isso, o Consórcio Nordeste defende a federação como um mecanismo de limitação do poder, de evitar que ele degenere por ser absoluto. Isso é especialmente importante num país que tem a dimensão que o Brasil tem. Então, o primeiro conteúdo que eu gostaria de sublinhar é que o Consórcio Nordeste e os governadores que o integram representam essa perspectiva democrática, que não significa necessariamente a antinomia ou oposição, mas significam diferença. Nós acreditamos na democracia, no pluralismo e na limitação do poder, de quem quer que seja. E por isso defendemos a federação. Por isso queremos que haja, por exemplo, uma reforma tributária, está aqui o Eduardo Fagnani, mas que não seja uma reforma tributária que aniquile a federação. Mediante, por exemplo, o equívoco de um IVA ou de um IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, que hiperconcentre receitas na União e que escravize os estados e municípios. É um cenário possível. Então, o Consórcio Nordeste ele atua nessa dimensão de defesa do Estado Democrático de Direito, na medida que defende a federação e defende os direitos, as prerrogativas, não dos estados como abstração, mas sim como encarnação de parcelas de brasileiros e brasileiras que são detentores de direitos. O segundo elemento do conteúdo que eu gostaria de sublinhar, que o Consórcio Nordeste tem procurado representar, diz respeito à perspectiva popular. Ou seja, nós, orgulhosamente, não aderimos aos modismos que acham que o Estado nada tem a dizer na conjuntura brasileira atual. Nós não aderimos à ideia que o mercado pode tudo e vai resolver tudo. Nós acreditamos que, para que haja um país autenticamente unido, é preciso combater desigualdades sociais e regionais. Isso só se faz mediante uma perspectiva distributiva. Portanto, uma perspectiva popular, em que o Estado, os estados, procuram cumprir aquilo que socialistas utópicos, portanto pré-Marx, já diziam que era o papel indissociável dos governos. A urna corrige o mercado. Ou seja, cabe ao Estado, sim, não assambarcar, assumir todas as tarefas estatais, porém, fazer aquilo que só a ele cabe. Políticas distributivas, políticas sociais, como disse o governador Wellington, perspectivas para os mais pobres. Um dos primeiros documentos nossos, neste ano, foi acerca da reforma da Previdência. Chamou muita atenção, porque nós não somos apenas uma forma jurídica metafísica, um CNPJ. O que nós dissemos ali? O óbvio. Há o déficit fiscal, que deve ser enfrentado, óbvio que sim, porém não de qualquer jeito, não ao vale tudo. É preciso fazer as coisas com ponderação, uma palavra que anda meio fora de moda para alguns setores da política brasileira. E o que é que nós dissemos naquela carta publicada em São Luís? Que
a reforma da Previdência não poderia ser tão marcadamente antissocial e antipopular, que, ao final, acabou sendo em larga medida, porém, conseguimos, naquele momento, apresentar um cardápio daquilo que seria ainda mais desastroso do ponto de vista social, a exemplo da revisão das regras da aposentadoria do trabalho rural, que ia destroçar a economia do Nordeste. Não só a vida dos mais pobres, que já seria trágico, mas também destroçar a vida de empreendedores, de pequenos comerciantes, na maioria das cidades do Nordeste. E a terceira perspectiva, a perspectiva nacional. Nós acreditamos no desenvolvimento. E este desenvolvimento não virá por geração espontânea. E não virá de modo anárquico. Esse anarquismo neoliberal que está sendo, nesse presente momento, praticado. Nós sabemos o lugar insubstituível do capital privado e das empresas. Porém, sabemos que, para que ele possa se desenvolver na sua plenitude, em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, é preciso que haja uma instância pública forte, apta a fazer a concertação e a compatibilização, o cotejo de múltiplos interesses legítimos existentes na sociedade. Nós acreditamos em soberania energética, nós acreditamos em soberania científico-tecnológica, nós acreditamos em educação, em bolsas de pós-graduação. Nós acreditamos nessas ideias aparentemente fora de moda, segundo a qual o desenvolvimento nacional precisa da preservação da perspectiva da integração entre instituições estatais e o mercado. E, por isso mesmo, procuramos, com muita luta, manter uma atitude respeitosa e de diálogo com o setor privado. Há várias empresas aqui presentes, mas, ao mesmo tempo, procuramos fazer aquilo que cabe ao Estado. Infraestrutura, por exemplo, políticas sociais, exemplo da educação, a Fátima vai tratar sobre isso. E manter altas taxas de investimento público. Eu tenho, ora perdido, ora vencido, o campeonato do investimento público com o meu companheiro Camilo, que está aqui ao meu lado, à minha direita. É uma brincadeirinha com ele, relativamente. Porque nós aqui temos procurado, apesar da crise fiscal, manter taxas de investimentos públicos que chegam perto de 10% das receitas correntes líquidas. A média dos estados é 2%, 3%, 4%. Tem sido duro e difícil fazer isto, mas é decisivo fazer isto. Por isso que o nosso CAGED, do extinto e glorioso Ministério do Trabalho, pelo 3º ano seguido, está positivo. Positivo em 17, positivo em 18, positivo em 19 na geração de empregos formais. Porque, além de nós termos muitos bilhões de reais de investimentos privados, por exemplo, no Porto do Itaqui, o vértice logístico do arco norte do país, nós temos também a eficiência de manter, não obstante a aridez do solo no qual aramos, esses investimentos públicos de 10%, 11% da receita corrente líquida, que garante que nós possamos ser sobreviventes nesse momento. Não temos a pretensão de detentores do monopólio da verdade. Isso é muito ruim para o Brasil. E, repito, uma obviedade, mas necessário. Não temos nenhuma perspectiva separatista. Até porque ia ser difícil pactuarmos onde seria a capital do Nordeste. Então, até por razões práticas, não temos essa perspectiva. E dizemos isso à guisa de blague, porque temos sido duramente combatidos de modo vil, não pela forma, mas pelo conteúdo.
Porque se fosse apenas pela forma, e concluo, por que não os outros consórcios são tão criticados? E faço questão de frisar, em todos dos quais participo, há uma perspectiva convergente de ajudar o Brasil, com nuances, claro. Porém, é evidente que, no caso do Nordeste, nós temos esse sabor especial, oriundo das urnas, em verdade. Nós, além de termos sido eleitos legitimamente, somos de uma região que, como disse o Mino, professa um conjunto de crenças, um ideário, que respalda a nossa atuação nacional. Portanto, não é birra ou teimosia, é respeito à vontade popular dos nossos estados, que defendeu um caminho nacional, democrático e popular para o Brasil. Então, essas nuances que nós procuramos apresentar respeitosamente no debate nacional, e faz com que o consórcio Nordeste seja, ao mesmo tempo, tão repelido e, portanto, tão forte. E espero que essa força seja compreendida como uma força a favor do Brasil, sempre. Uma força que procura unir o Brasil. E, por isso, uma força que repele qualquer tipo de absolutismo, qualquer tipo de violência simbólica contra o pluralismo político. Então, esse é o arranjo institucional que nós encontramos para ajudar a população dos nossos estados. E tenho certeza que é um bom caminho. E tenho certeza que aquilo que o Wellington anunciou, no sentido de frutos, produtos concretos para nossas regiões, advirão exatamente da manutenção desta identidade. O vídeo, exibido no começo, chama atenção pela cultura, mas chama atenção pelas cores. O vídeo que passou. E são essas cores que o Brasil está precisando. Não o cinza das queimadas obscenas e criminosas, mas as cores do povo brasileiro. É isso que o Consórcio Nordeste representa. Muito obrigado. Muito obrigado, governador Flávio Dino. Ainda não tem a capital, mas o país já tem um nome, né? Que é Paraíba, imagino. Queria passar a palavra... Aí o Ricardo vai dizer que é a capital de João Pessoa. Já não... menos isso, né? Queria passar a palavra, então, à governadora Fátima Bezerra. Antes disso, eu só queria lembrar o seguinte, o governador tocou num ponto importante, porque há uma ideia de que a gestão econômica do Nordeste se opõe brutalmente às ideias ortodoxas, mas os estados do Nordeste, quando você observa os números, têm conseguido superávites primários, né? Um ajuste fiscal associado a um investimento público, né? Se você olha, os estados do Nordeste lideram esses quesitos nesse momento. Então, ter uma visão econômica desenvolvimentista não exclui a responsabilidade fiscal. Governadora, por favor. Oi. Bom, eu quero, inicialmente, dar meu bom dia a todos e todas, aqui cumprimentar, abraçar nossos companheiros governadores, Wellington, Camilo, Flávio, abraçar aqui Sérgio, e um abraço afetuoso para cada uma de vocês. Me permita fazê-lo através de Mino Carta. Mino, você que é referência para todos nós de convicção, de fé, de compromisso com a democracia nesse país. E faço questão de dizer aqui, Manuela, o quanto importante é a sobrevivência da Carta Capital, pelo que ela simboliza enquanto trincheira, na luta em defesa da democracia e da liberdade, nesses tempos mais do que nunca. Quero aqui estender meu abraço também a um outro companheiro, meu conterrâneo também, por quem tenho uma admiração imensa, que é o governador Ricardo Coutinho. Mas, me permita, Sérgio, nós vamos falar do Consórcio Nordeste,
Mas, rapidamente, antes disso, até para falar do Consórcio Nordeste, dizer o quanto ele é importante, eu gostaria, rapidamente, aqui de fazer aqui uma breve retrospectiva para vocês com relação ao Rio Grande do Norte. Isso porque eu sou aqui a de primeiro mandato, né, Flávio? E a única governadora mulher desse país, né? Mas, enfim, o fato, e eu coloco isso porque, mesmo o João Azevedo estando no primeiro mandato, mas dispensa comentários a situação que João pegou exatamente a Paraíba, né? Resultado da bela gestão que Ricardo fez à frente daquele Estado. O fato, rapidamente, é que, veja bem, a minha eleição para governadora no Rio Grande do Norte quebra todo um ciclo, né, de governos de perfil oligárquico conservador que se instalava lá há décadas, né. O Estado estava, portanto, há muito tempo aprisionado por esses governos, repito, de perfil oligárquico conservador, aqueles governos, né, que olhava para uns poucos privilegiados em detrimento dos interesses da maioria da coletividade. De repente, emerge nas urnas, né, a minha vitória com o perfil, a origem social que eu tenho, os senhores sabem, né, eu não tenho nenhum vínculo com as oligarquias, na verdade, venho lá do sertão paraibano, ali do Seridó paraibano, vizinho exatamente ao Seridó norte-grandense, sobrevivente da seca, como muitos exatamente da minha geração, né? Pega um Estado, portanto, numa situação extremamente difícil, um Estado mergulhado na sua mais grave crise do ponto de vista fiscal, financeiro, orçamentário, até porque o descontrole, né, em que nós encontramos o Rio Grande do Norte também não era fruto só da última gestão, mas era o acúmulo, repito, de décadas dessas gestões que lá exatamente passaram. Uma gestão, Nassif, totalmente contaminada pelo vício, né, que se alimenta exatamente da cultura do patrimonialismo, aquela cultura onde aqueles que passaram por lá, quando sentavam naquela cadeira, achavam que a cadeira era deles, era para levar para casa, né? E com todo, repito, com todas as deformações existentes. Como se não bastasse essa realidade no plano local, me deparo ainda com a realidade no plano nacional, extremamente adversa, hostil. Para os senhores e senhoras terem uma ideia, pega um Estado desgovernado, em escombros, onde só de salário atrasados eu encontrei o Estado com 4 folhas. Imagino que os senhores e senhoras viverem um Estado onde há mais de 2 anos, os servidores públicos não tinham sequer previsão de receber o seu salário em dia. Isso é a mais completa balbúrdia que se pode ter na vida. E o mais completo desrespeito, né, a direito básico contido na Constituição, que, afinal de contas, é aquele para garantir a quem trabalha, no mínimo, o direito dele receber o seu salário em dia. Como se não bastasse isso, o Estado também não pagava os seus fornecedores. E esse é exatamente o perfil, né, da dívida do Rio Grande do Norte. Os servidores de um lado e os fornecedores de outro. Se a dívida fosse, por exemplo, com o Tesouro, com as instituições bancárias, era mais fácil da gente resolver. Ou seja, o Estado do Rio Grande do Norte, de repente, sendo financiado pelos seus servidores e pelos seus fornecedores. Some-se a isso, é evidente, o colapso nas políticas públicas, principalmente as áreas sociais. Basta dizer, né, a dor e a revolta, que era para todos nós, ver o Rio Grande do Norte ostentando, até o ano passado, a triste marca do Estado mais violento do Brasil. Imagina o impacto disso, primeiro, para quem mora lá, né? Precisa de proteção, precisa de segurança. E o impacto disso do ponto de vista da economia, do ponto de vista do turismo, que, a exemplo dos demais estados do Nordeste, é um dos principais cartões de visita nossa, do ponto de vista de gerar exatamente emprego.
Então, foi esse o Estado que nós encontramos. Um Estado que tem, a exemplo dos outros estados do Nordeste, um potencial de ativos de riqueza natural extraordinário. Rio Grande do Norte continua liderando a produção de energia eólica no país. Petróleo, gás, maior produtor de sal. A fruticultura sai do Rio Grande do Norte hoje, a maior pauta de exportações em matéria de fruticultura, exatamente para o país, para o mundo afora. Mas, infelizmente, as gestões que passaram, dotadas dessa mesquinhez, né, dessa falta exatamente de visão, de planejamento, independente de posições políticas, não dotaram o Rio Grande do Norte da infraestrutura mínima para que nós pudéssemos promover a economia em escala e dar ao Rio Grande do Norte exatamente um outro rumo. Então, foi esse o Estado que nós encontramos, né? Confesso aos senhores que tem hora que eu fico assim pensando que é um milagre. Até o presente momento, não recebi uma pataca, uma moedinha sequer de receita extra, pilotando as obrigações do Estado somente com os recursos do FPE e do ICMS, mas até o presente momento, nós viramos aquela página onde o servidor público do Rio Grande do Norte não sabe mais o dia de receber o seu salário. Desde janeiro, que religiosamente eu estou pagando a todos dentro do mês, tanto o aposentado como o pensionista, como quem está exatamente na ativa. Ao mesmo tempo em que estamos aí na luta incansável, em busca de receitas extras, para quitar 3 dos 4 salários que nós pegamos em atraso, que nós quitamos 1 e tem 3. Mas não é só isso, é também a questão da dívida com os fornecedores, que temos feito toda uma pactuação. É o esforço, Dino, que temos feito enorme, repito, sem receber nenhuma receita extra até o presente momento, para enfrentar o colapso nas áreas sociais, principalmente na segurança e na saúde. E sem ter contratado um policial a mais sequer, o fato é que, passado esse período, conseguimos reduzir os índices de criminalidade e violência no Rio Grande do Norte em 30%, acima da média nacional. Invertendo aquela página, o Rio Grande do Norte não está mais como o estado mais violento do Brasil. Hoje ele está entre os 4 estados que mais diminuiu a violência e a criminalidade, junto com os demais estados exatamente do Nordeste. Tudo isso fruto, né, sem falsa modéstia, de muito discernimento, né, de sabedoria que tivemos de formar uma equipe muito competente e muito comprometida. De um trabalho muito integrado, porque esse é o segredo. Primeiro, integração dentro do governo. A Polícia Militar tem que dialogar com a Polícia Civil, tem que dialogar com o sistema prisional. E a busca da integração com as demais forças de segurança, seja a nível nacional, seja no âmbito municipal. Aliás, faço um parênteses aqui para dizer aos senhores e senhoras, tenho muito orgulho da equipe que está ao meu lado. Aqui está o Aldemir Freire, que é o secretário de Planejamento e Finanças. 99% do nosso secretariado, Mina, é servidor público de carreira. 99%. Mas eu não os convidei simplesmente porque eles são servidores públicos de carreira. Fico muito feliz, porque na condição de servidora pública que sou, professora da rede estadual e da rede municipal, fico muito feliz, né, com a valorização. Mas não é esse o critério básico. O critério, antes de mais nada, é cada um ter um profundo conhecimento exatamente para a área em que eles atuam. É um governo de coalizão nosso, sim. Precisamos da sustentação político-parlamentar na Assembleia Legislativa, mas, na hora de formar a equipe, não fiz concessão de maneira nenhuma. Não abri mão daquilo exatamente que dizia durante a campanha. Então, no campo da segurança, temos feito esse esforço. No campo da saúde, tentando lá melhorar a assistência à saúde, diminuir o sofrimento da população, porque foi outra tragédia que nós encontramos. Imagina, não é só o corredor do hospital superlotado, é uma fila de milhares de pessoas há 2, 3 anos esperando por uma cirurgia simples. Ao mesmo tempo, é evidente, né, que o nosso olhar, do ponto de vista de buscar a linha do desenvolvimento.
tomando medidas, né, para corrigir esse desequilíbrio fiscal financeiro, adotando essas medidas, Dino, à luz daquilo que nós defendemos, que nós acreditamos. Quando o Rio Grande do Norte decretou calamidade financeira, no mesmo dia, eu liguei para o secretário de Política Econômica, doutor Mansueto de Almeida, e disse a ele, olha, eu estou ligando para o senhor para informar que eu acabo de decretar calamidade pública financeira no Rio Grande do Norte. E não estou fazendo isso para confrontar com o governo federal, seja lá com quem for. Estou fazendo isso movida pelo senso de responsabilidade enquanto governadora hoje que estou exercendo esse papel. Porque não tem outro nome a dar um estado em que eu encontrei escombros com esse descalabro, com esse descontrole. Segundo, a calamidade é um ato de transparência, é chamar a sociedade para discutir conosco. É chamar os outros poderes. E é chamar exatamente o governo federal para o diálogo, no sentido que o governo federal tem que ajudar exatamente os estados. Quando nós tomamos essa posição, poucos dias depois, Goiás fez o mesmo e outros estados fizeram o mesmo. E, a partir dali, inclusive, nasce o debate, Wellington, do Programa Emergencial de Ajuda Fiscal aos estados. Nós vivemos numa unidade federativa. O governo federal, portanto, tem que ser parceiro, né, na missão institucional exatamente que lhes cabe. E hoje é uma pauta federativa para nós importante, o Programa Emergencial de Ajuda Fiscal aos estados, sim. Nós precisamos, e muito, desses recursos, não só inicialmente para tentar abater essas dívidas que nós herdamos, mas principalmente para pegar esses recursos e jogar na linha do investimento, de fazer exatamente investimentos no nosso estado. E estamos trabalhando sem ceder a todas as exigências que o governo federal faz. Por exemplo, na CIF, queria que, para que eu aderisse ao PEF, eu copiasse ipsilitre a emenda 95 do governo Temer, que, na época, enquanto senadora, votei contra. E não fiz. Mandei para a Assembleia Legislativa uma emenda, sim, mas com um conteúdo diferente, sintonizado com aquilo que nós acreditamos e defendemos, como o Dino disse aqui, que é o perfil do Estado desenvolvimentista. Então, mandamos uma emenda à Constituição tirando a educação, saúde e segurança. Ponto. Não vinculamos o crescimento da despesa somente à inflação, não. Estamos vinculando ao crescimento também, ao crescimento da receita. Se houver o crescimento da receita, vamos fazer o crescimento da despesa. A exemplo do que Camilo fez exatamente no Ceará. E assim, né, temos tomado, repito, uma série de medidas lá para buscar o equilíbrio fiscal do Estado, porque se faz necessário, claro que sim, mas, ao mesmo tempo, de olho no desenvolvimento. Lançamos recentemente o programa Rio Grande do Norte mais competitivo, Rio Grande do Norte mais produtivo. Um conjunto de 13 medidas, tendo como carro-chefe a modernização, o aperfeiçoamento dos órgãos de licenciamento ambiental. E o outro carro-chefe, que é uma política de incentivos fiscais inteligente. Tenho que fazer isso, até porque senão o Camilo leva os empregos tudo para o Ceará. Imagine, só um parênteses, eu vou terminar e falar do consórcio Nordeste terminar. Imagina a balbúrdia, a ineficiência, o desleixo. Por exemplo, no campo do turismo, nós tínhamos uma taxa lá uma política de incentivo fiscal. O Rio Grande do Norte, comprimido ali, só podia reduzir a alíquota de QAV até 12%. Enquanto isso, Camilo aplicava uma taxa lá de 0%. Os voos iam embora, tudo indo lá para o Ceará. Mas, enfim, eu concluo, portanto, para dizer para vocês o quanto é importante a questão do consórcio interestadual de desenvolvimento do Nordeste, porque eu fico aqui pensando, imagina, né, se eu tivesse lá diante de uma situação como essa, uma conjuntura tão difícil, certamente eu estou diante da missão mais desafiadora da minha trajetória política. Se eu estivesse lá no Rio Grande do Norte isolada, Flávio Dino não sei aonde isolado, né? Ainda bem que o Nordeste, Mino, mais uma vez deu resposta de altivez, né? Deu lições de sabedoria, né? E sai das urnas exatamente esse resultado.
o que mais me anima e o que mais renova a minha esperança é exatamente isso, essa coesão, essa unidade. E olhe que no âmbito do governo do Nordeste, nós temos a presença do PSB, nós temos a presença lá de Sergipe, nós temos a presença, inclusive, do PMDB. Mas nem por isso nós estamos perdendo de vista e não vamos perder de vista jamais a coesão, a unidade política que nós precisamos ter. Eu disse agora há pouco, o consórcio do Nordeste não é nem de oposição nem de situação, Gabas. Antes de mais nada, ele é uma ferramenta inteligente do ponto de vista de gestão. Tanto é que está lá no nosso plano de trabalho. Não só um processo único de compras, isso é necessário para reduzir custos na aquisição de bens e serviços, a pauta federativa, Mino, que para nós é fundamental, não só a pauta econômica da cessão onerosa, do bônus de assinatura, a reforma tributária, mas a pauta da educação, e aqui eu quero conclamar a Carta Capital, a se engajar mais ainda na luta em defesa da educação. Me dói demais, enquanto professora, enquanto militante da luta em defesa da educação, que sou há muito tempo, acordar ontem e, de repente, ver lá o ministro da Educação em um ato mais desvairado, mais destrambelhado, intervindo na soberania popular do Instituto Federal de Educação e Profissional lá do Rio de Janeiro. Acordo hoje com mais uma intervenção, com mais um ataque à democracia. Interviu hoje no Ceará, Camilo. Estava dizendo aqui a Flávio Dino, nós vamos ter que nos posicionar, não é só Camilo. Estava dizendo, inclusive, aqui a ele, vamos soltar uma nota, porque nós não podemos deixar que essas coisas prosperem de maneira nenhuma. Isso é zelar pela democracia. Desde a nossa Constituição, que se respeita a soberania popular, se respeita o voto dos nossos estudantes, dos nossos professores e dos nossos servidores nas universidades públicas pelo país afora. Nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. Então, essa pauta da educação, que, como professora, como parlamentar e hoje como governadora, quero assumir cada vez mais, tendo como carro-chefe nesse momento a defesa do novo Fundeb. Nós temos que falar do Fundeb, porque dele depende mais de 40 milhões de crianças pobres por esse país afora, os nossos jovens, homens e mulheres, inclusive com um quadro que nós temos ainda do ponto de vista do déficit de escolarização nesse país. Então, nós temos que falar mais e mais ainda, Mino, de educação, pelo que simboliza a educação, enquanto um dos direitos mais fundamentais, mais sagrados, para promover a conquista, a garantia da cidadania plena do nosso povo. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Obrigado, governadora. Eu só queria lembrar, então, que as perguntas estão abertas. Quem quiser encaminhar para a equipe aí de produção. Já estamos aqui na reta final aqui das exposições. E, em seguida, a gente vai fazer as perguntas possíveis antes que os governadores tenham que viajar. Eu passo, então, a palavra ao governador Camilo Santana e agradeço à governadora Fátima Bezerra. Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui. Queria cumprimentar toda a plateia, os convidados, e cumprimentar a Carta Capital em nome do Mino, Carta, da Emanuela, toda a sua equipe, parabenizar pelo trabalho, cumprimentar aqui meus governadores, colegas, Wellington, Flávio e Fátima, nossa única mulher governadora do Brasil, que tem sido a nossa protagonista aqui, né, Fátima? E cumprimentar meu querido ex-governador Ricardo Coutinho, um grande baluarte, que fez um grande trabalho na Paraíba, cumprimentar a vice-governadora de Sergipe, enfim, cumprimentar a todos e a todas. A minha contribuição, acrescentando aqui um pouco o que o Wellington, o Flávio e a Fátima colocaram, primeiro, a preocupação com o momento do Brasil. O Brasil nos preocupa, esse momento que o Brasil vive,
é um momento de muita intolerância, e isso fere muito a democracia, o risco de uma democracia tão recente como a nossa, e isso nós precisamos defender como prioridade em todos os momentos, a garantia do direito democrático no nosso país, que muitos morreram, foram torturados para que a gente pudesse ter hoje viver um Brasil livre, com liberdade de expressão. Portanto, isso é um princípio importante que nós defendemos. Depois, um momento difícil econômico do Brasil. O Brasil está aumentando a pobreza. Recentemente saiu um estudo mostrando o avanço da extrema pobreza que tanto nós combatemos no Brasil e que isso é muito desigual. O desemprego, mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, que muitas vezes saem de casa à procura de um emprego e voltam para casa sem ter uma esperança de dar uma oportunidade digna para a sua família. Uma preocupação com a retomada do crescimento. O Brasil, que teve uma perspectiva de crescimento esse ano, talvez chegue ao final do ano de forma negativa. Então, há um conjunto, um cenário muito preocupante nesse momento no nosso país, que precisamos fazer uma reflexão e fazer a principal pergunta: qual o projeto que nós temos para esse país? Qual o projeto apresentado para a sociedade brasileira? E, diante disso, eu sou um governador reeleito para o segundo mandato. O Wellington é nosso cacique, o quarto mandato de governador. Não sei como é que ele aguenta tanto tempo. O Flávio... Então, enfim, muitos governadores do Nordeste foram reeleitos, e o Nordeste tem uma característica interessante. Nós, reunidos no fórum, que sempre foi um fórum importante para o debate deliberativo e para a defesa dos projetos nacionais. Os governadores do Nordeste sempre foram protagonistas, mesmo no mandato passado, em vários temas nesse país. Um deles foi o Sistema Único de Segurança Pública. A gente fez um grande debate, puxamos um grande debate, conseguimos que, pela primeira vez, o Brasil construísse um Sistema Único de Segurança Pública, como definisse os papéis dos entes federados, que tivesse um fundo de financiamento para essa política, porque recai tudo sobre os estados. Então, os governadores do Nordeste sempre tiveram, através desse fórum, um protagonismo importante, como tem tido agora, logo no tema da reforma da Previdência, agora no tema da reforma tributária, enfim, na defesa da democracia. E o Nordeste, como já foi colocado aqui, primeiro, a concretização desse consórcio, como o próprio Flávio colocou, de uma forma jurídica, legal, poder operacionalizar algumas ações importantes dentro da nossa região. O Brasil é um país extremamente desigual, inclusive entre regiões, e o Nordeste é uma região que sempre sofreu com isso. E é lá no Nordeste que tem muitas experiências importantes. Então, o primeiro princípio desse consórcio, desse nosso fórum, é poder dividir as experiências exitosas que existem no Nordeste. O Nordeste, hoje, tem o melhor resultado da educação pública do Brasil. O Nordeste, hoje, tem os melhores resultados fiscais dos estados do Brasil, estão no Nordeste. O Nordeste, hoje, tem experiências muito exitosas consideradas pelo Banco Interamericano na área da saúde. Então, o Nordeste é o grande polo produtor de energia renovável nesse país, eólica e solar. Então, o Nordeste tem, além de dividir essas experiências, até porque muitas das questões elas ultrapassaram as fronteiras dos estados. Segurança é uma delas. Hoje, um criminoso dá uma ordem de outra região em outro estado do Brasil. Então, precisa haver uma integração maior dos estados. E é essa experiência que o Nordeste procura imprimir nesse momento que o Brasil vive, mesmo com as diferenças partidárias, mesmo com as diferenças ideológicas, mesmo com as diferenças locais, porque eu imagino a preocupação de cada governador no seu dia a dia, tem sua estratégia, tem os seus desafios do dia a dia. Está aqui a Fátima, um grande desafio no Rio Grande do Norte. Então, mesmo com isso, os governadores têm a maturidade de imprimir a importância de unidade para a nossa região, porque nós temos pontos em comuns, há projetos importantes em comuns. A nossa luta, por exemplo, se o Brasil, o Nordeste, vive um problema de seca de recursos hídricos. Nós estamos no semiárido do Brasil. Então, a luta, por exemplo, para a conclusão da transposição do São Francisco, uma obra importante, estruturante. A luta pela retomada da Transnordestina, que é uma obra importante de logística. Nós temos portos importantes no Nordeste. Nós temos
uma localização geográfica importante. Nós estamos no ponto mais próximo da Europa. Estamos próximos dos Estados Unidos, próximo da África, com o Canal do Panamá, mais próximo da Ásia. Eu sempre digo que, talvez os senhores aqui não saibam, mas todos os cabos de fibra ótica que entram no Brasil entram pelo Nordeste. Toda a internet que chega aqui em São Paulo entra pelo Nordeste brasileiro. Então, nós precisamos trabalhar a inovação, precisamos trabalhar as oportunidades, e esse consórcio tem o objetivo de operacionalizar. Por exemplo, compras na área da saúde. Nós podemos fazer compras comuns para os estados do Nordeste, temos mais eficiência, comprarmos mais barato e temos um resultado melhor para a população, que é hoje a grande demanda da população no Brasil, é o problema da saúde. Então, nós podemos, nessa área da segurança, integrar os nossos bancos de dados, porque, muitas vezes, um criminoso da Paraíba, ou do Ceará, ou do Rio Grande do Norte, ou do Piauí, comete crimes em outros estados e fogem para outros estados, e, muitas vezes, as informações não são conectadas. Com o centro de inteligência lá, hoje nós conseguimos conectar, fazer a integração do sistema dos estados do Nordeste. Então, apresentar, tem uma força também. É diferente um governador sozinho ir lá para Brasília reivindicar algo ou defender um projeto importante para o Nordeste do que 9 governadores juntos. Hoje mesmo nós temos uma reunião no Supremo Tribunal Federal com o presidente do STF, um problema que é comum aos estados do Nordeste. Então, ao invés de um governador, 2 governadores, estão lá os 9 governadores reivindicando e construindo uma pauta importante comum para o Nordeste brasileiro. O consórcio agora está construindo uma conexão, uma aproximação com instituições financeiras internacionais. Eu sei que cada estado aqui tem os seus financiamentos, procuram os seus bancos externos e internos para os seus financiamentos públicos. Mas, a partir do momento que a gente constrói projetos que são de inteira importância conjunta dos estados do Nordeste, nós conseguimos avançar. E apresentar para o Brasil, porque nós não queremos separação, nós queremos a união do Brasil. Nós queremos aqui o respeito institucional dos entes federados. Nós queremos uma reforma nesse país que possa respeitar a relação federativa que existe entre estados, municípios e União, que desconcentre mais o poder da União, o poder de Brasília. Então, é essa ideia que a gente vem apresentar, é essa construção que nós estamos fazendo, liderado hoje, o nosso presidente do consórcio, o governador da Bahia, o Rui Costa, eleito de forma democrática por todos nós 9 governadores. Está aqui o Gabas, que é o nosso secretário executivo do consórcio, ele que foi ex-ministro e tem uma expertise, um know-how, e que inicia um processo de colaboração nessa construção. É importante, repito, que eu acho que o maior exemplo que o Nordeste pode dar nesse momento para o Brasil é a defesa de um projeto regional, mas que não está separado do Brasil. Nós queremos, inclusive, por exemplo, pautar, e a Fátima tem colocado isso, uma das coisas que é muito preciosa para nós e que deveria ser o grande caminho para esse país, que é a educação. A educação, se a gente for comparar outros países, a China, há 50 anos atrás, era mais pobre do que o Brasil. E investiu em educação, ciência e tecnologia. A importância disso para um país como o nosso, na dimensão de uma grandeza como o nosso país tem. E o Nordeste está mostrando que é possível, sim, com meritocracia, de forma pactuada, com valorização, com premiação, poder ter avanços importantes e garantir uma geração diferente para o Brasil e para o Nordeste brasileiro. Então, a minha contribuição aqui, Sérgio Lino, eu queria lhe agradecer, dizer que nós somos muito esperançosos com o nosso país. O Nordeste tem um potencial muito grande, gigantesco, do turismo, as energias renováveis, as fronteiras agrícolas, a conexão com o mundo. A Fátima aqui me critica por conta da questão dos voos, mas são estratégias importantes que os estados... Estou brincando aqui, que os estados constroem no seguinte, vou dar só um exemplo. Nós tínhamos 8 voos internacionais diretos em Fortaleza por semana. Nós passamos para 48 voos. E isso tem um efeito não só no Ceará, ele tem um efeito na região como toda. Porque imaginar que uma pessoa, para ir para Paris, tinha que vir para Fortaleza, ou para São Paulo para voltar para lá. O tempo que ela vinha e voltava para São Paulo era o tempo que ia e voltava para Paris. Então, é construir alternativas que possam gerar
riqueza e economia para as pessoas e para a região, e não tenho dúvida que tem um efeito importante. A partir do momento do investimento no porto lá de Maranhão, não tem um efeito só local, ela tem um efeito, a partir do momento que se constrói, conecta a Transnordestina com o Piauí, com o Pernambuco, com o Ceará, tem um efeito na região como um todo. Então, essa estratégia, claro que cada um, a preocupação de cada estado com a sua economia, com a sua gente, com as suas estratégias, mas é esse olhar diferenciado, esse olhar de unidade, de coesão, mesmo com as diferenças, que faz hoje imprimir esse novo modelo que nós queremos avançar cada vez mais no Nordeste brasileiro e convidar a todos para irem para o Nordeste, investirem no Nordeste. Há um potencial muito grande de riquezas na nossa região. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui juntamente com meus colegas, participando e, mais uma vez, parabenizar a Carta Capital. Muito obrigado. Obrigado, governador Camilo. Vou passar aqui para as perguntas. Se eu não me engano, o governador Wellington Dias é o primeiro a nos deixar, né? Então, começarei por ele. Vamos juntos. Ah, vocês vão juntos? Ah, então está tudo sob controle. Então, vamos ficar aqui até a tarde inteira. De qualquer forma, eu começo, então, de qualquer forma, pelo governador, porque o Piauí tem um programa avançado de energia solar. E tem uma pergunta aqui do Carlos Magno, da Isolis Brasilis. Ele quer saber como é que o consórcio imagina a atração de pequenas empresas de tecnologia nessa área de energia solar. O quanto a atração de empresas de pequeno porte com tecnologias é importante nessa estratégia de energia renovável. Ok. Bom, primeiro, agradeço esse ponto. Para ter uma compreensão aqui, que eu acho que o Flávio Dino puxou muito forte, a região, mesmo com esse período aí de redução do crescimento do Brasil, 14, 15, 16, 17, 18 e prossegue em 19, ela seguiu tendo um forte crescimento e centrado em algumas áreas estratégicas. No meu estado, para vocês terem uma ideia, o que está em execução agora entre o ano de 2019 até 2022 são cerca de 18 bilhões de reais do setor privado. Uma grande parte nessa área de energia eólica e solar. Dois pontos importantes. Nós temos a geração de energia no litoral, por onde tudo começou, mas alguns estudos apontaram o interior do Nordeste, essa região que, ali da divisa Piauí, Ceará, Piauí, Pernambuco, Piauí, Bahia e outras regiões do Rio Grande do Norte, enfim, da Paraíba, em que nós temos ventos constantes, com fenômeno em alguns pontos de ser mais forte à noite do que durante o dia, e isso permite que, com o mesmo investimento que alguém faz na Alemanha ou numa região da França, ou seja, para geração de energia eólica, ele consiga, ali no Nordeste, o dobro em geração de energia. Ou seja, se alguém consegue 40%, 45% de fator de potência aproveitada do gerador, o gerador produz 100, mas ele só consegue, na média, gerar 40% dessa capacidade, nessa região ele alcança 70%, 72%, 74%. Recordes mundiais nós estamos batendo nessa região, com algumas vantagens. Os linhões que integram o Brasil permite facilidade no ponto de conexão, ou seja, onde tem potencial para geração, tem ponto de conexão. Outro ponto que eu também destaco como importante, poder trabalhar consorciado, integrado, eólica e solar. O mesmo investimento para uma subestação de energia, ele serve durante o dia para geração de energia solar. Então,
isso tudo coloca a região como uma fronteira, não é, com uma perspectiva de crescimento muito grande, muito grande. Os pequenos, nós desenhamos no Piauí, nós apresentamos agora uma modelagem que eu acho que vai ser um caminho importante. O Estado é consumidor de energia, nas escolas, hospitais, etc., etc. Nós colocamos mais ou menos 50 milhões de reais de pagamento por geração de energia. O governo brasileiro tem um modelo em que você faz as pequenas gerações, até 5 megas. Então, nós lançamos, nesse instante está um edital na praça, não é? Quem quiser pode buscar lá no nosso site do governo, em que o empresário faz o investimento, são 8 mini-usinas, tá certo? Em que ele gera energia, nós recebemos o crédito e compensamos com a empresa distribuidora, tá certo? Além disso, todos os estados, praticamente hoje, nós temos uma política de incentivos fiscais em que os equipamentos de investimentos nessa área ou são isentos ou têm uma baixa tributação, não é, para a área da geração de energia renovável. E financiamentos. Então, eu quero aqui com isso dizer que nós temos em cada estado, eu digo aqui para exemplificar do Piauí, uma centralidade entre a política de incentivo fiscal, da regularização fundiária, com um sistema social extraordinário, onde o investidor não precisa comprar a propriedade onde vai implantar eólica, solar, ele pode arrendar, ele paga um valor por cada torre instalada, que inclusive contribui para gerar uma renda, não é, nessas regiões. Então, isso é fundamental. Me permita só acrescentar um outro ponto aqui, o Camilo colocou aqui bem rapidamente. Nós vamos lançar um edital para o Nordeste Conectado. O que é isso? São 40 mil quilômetros de fibra, integrando essa região, integrando ao Brasil. Isso, por Fortaleza, nós nos conectamos com o mundo. E a ideia é de completar toda a nossa rede com as redes já existentes. E no modelo que também contribui fortemente com o pequeno. Ou seja, ontem eu estive lá com a Cisco, a ZTE, né, juntando americanos e chineses lá numa mesma rede, tá certo? Estive agora na China, a Huawei também investe na região. E o que acontece? À medida que você faz as redes de fibra, você gera o emprego do pequeno lá, que organiza uma empresa para levar conectividade às residências, às empresas, ao comércio, enfim. Então, o que eu quero aqui colocar, quando a gente fala em oportunidade, não é só uma força de expressão. É a região que entrou no século XXI menos desenvolvida do Brasil e a região que está acontecendo. Agora, isso que o Flávio Dino colocou, não acontece por acaso. Se a gente planejar, o desenvolvimento vem mais rápido. Se a gente não planejar, ele vai acontecer, mas provavelmente bem mais lento. Apenas para encerrar, o meu estado entrou no século XXI como o patinho feio do Brasil, né? Um estado com IDH 0,4, muito baixo, muito pobre, né? A partir de um planejamento, não posso negar, a um plano nacional, como foi estabelecido lá no governo do presidente Lula, com um plano de longo prazo, contribuiu fortemente com essa região. E o que acontece? Em 2006, no meu primeiro mandato, nós já chegamos a IDH 0,5, em 2010 a 0,6, agora chegamos a 0,7, estamos trabalhando para até 2030 chegar ao IDH 0,8, você sair de muito baixo para muito alto desenvolvimento. Com o quê? Investimento em educação, investimento no que traz qualidade, que aumenta a expectativa de vida, e investimento na renda. Nós tínhamos um PIB de 7 bi 400, agora alcançamos 50 bi de PIB. Então, nós estamos falando disso, né? Então, quando eu estou colocando aqui para que os empresários, para que os investidores
possam olhar para a região, é esse o interesse da nossa vinda aqui, é porque tem um desenvolvimento acontecendo com muitas oportunidades. Então, sejam bem-vindos ao Nordeste para bons investimentos. Obrigado. Obrigado, governador. A gente recebeu aqui muitas perguntas, infelizmente a gente realmente está aqui no limite do prazo, vai ser possível fazer só mais uma pergunta, e eu vou fazer o seguinte, as que sobrarem, eu vou encaminhar para o Gabas, que é o secretário executivo, quem tiver aqui nomeado, a gente vai tentar encaminhar depois as respostas. Então, a última pergunta eu vou fazer à governadora Fátima Bezerra, e a pergunta é: qual será a posição dos governadores do Nordeste em relação à inclusão dos estados na reforma da Previdência nessa fase aí no Senado? Não, veja, primeiro... pois é. Que do Marcelo? Marcelo. Não, primeiro, veja, eu acho que Dino até já mencionou aqui, quando, do início do tema da reforma da Previdência, quando o governo federal envia a proposta ao Congresso Nacional, os governadores do Nordeste, após fazer uma análise da proposta, em carta, ainda em abril daquele ano, se posicionaram de maneira muito clara e assertiva, quando disseram que, se o governo federal não retirasse aqueles 4 pontos, que era reduzir em 60% o benefício de prestação continuada, mudança nas regras da aposentadoria do trabalhador rural, da trabalhadora rural, a desconstitucionalização e o sistema de capitalização, se o governo não retirasse aqueles pontos, nem nos chamássemos para conversar. Isso foi uma posição, né, coesa no âmbito do Fórum dos Governadores. E uma posição extremamente necessária, porque aqueles 4 pontos eram de uma crueldade, né, sem limites. Né? E os governadores do Nordeste tinham mais que tomar essa posição, porque 2 dessas medidas tinham um impacto mais devastador ainda, aonde? No chão do Nordeste. Você imagina o que é, né? Você reduzir em 60% o benefício de prestação continuada para as pessoas com deficiência de baixa renda, para o povo pobre desse país. Isso é um absurdo. A mudança na regra da aposentadoria rural, ora, todos nós sabemos que quando junta essa renda do BPC com a renda da aposentadoria do setor rural, na CIF, ultrapassa os FPM da vida que os nossos municípios exatamente recebem. Depois, a desconstitucionalização. Dino, até pela formação jurista que ele tem, contribui muito nesse debate, porque é uma temeridade você falar de direitos básicos, direitos civilizatórios, no sentido de dizer, não, isso não precisa estar mais na Constituição, não. Isso agora vai para a lei ordinária, ficar ao sabor dos ventos de qualquer governo, né, que por aí passar. Era outro ponto considerado para nós de princípio. E a questão da capitalização, por todas aquelas razões que nós já sabemos. Só na cabeça de Paulo Guedes, achar que o trabalhador brasileiro, ganhando um salário mínimo, vai poder fazer capitalização. Isso é brincadeira. Né? É brincadeira, um negócio desse. Então, assim, tira isso, tirou. Fomos para o debate. Não é isso, Hélio? Fomos para o debate. E aí colocamos mais outros itens. Que foi, por exemplo, levar em consideração a especificidade de algumas categorias, magistério, agentes de segurança, por razões óbvias. E aqui, não estou falando do ponto de vista corporativista de maneira nenhuma, sou professor e sou com muito orgulho. Não, estou falando sobre esse aspecto, não. Estou falando do ponto de vista de encarar a vida como ela é, de encarar a realidade como ela é. Eu pergunto aqui aos senhores, qual é a condição do sistema educacional por esse país afora? Quais são as condições de trabalho que são asseguradas para os professores e professoras que, nesse exato momento, estão nas redes públicas pelo país afora, atendendo a creche, o ensino fundamental, o ensino médio, com as salas de aula superlotadas, a violência que chegou, as condições de trabalho extremamente precárias. Me desculpe, Mino, não é sensato de maneira nenhuma querer que essa professora, eu não estou falando do professor da universidade, estou falando da professora de 1º e 2º grau,
querer que ela chegue até 60 anos para ela se aposentar. Diminuíram para 57. Eu acho que não está adequado ainda de maneira nenhuma. Então, nós pautamos, não foi, Dino, a questão de que tinha que ter um tratamento, um regime especial para o magistério, para os agentes de segurança, por razões óbvias, até pela insalubridade, né, que cerca o papel exatamente dos agentes de segurança, e a questão das mulheres. Nós não podemos desconhecer, né, as especificidades do ponto de vista da condição da mulher, a dupla, a tripla jornada de trabalho, enfim. Né? Então, foram esses pontos que nós colocamos desde o início. Só que o Congresso resolveu exatamente tirar, né, os estados e municípios. O que eu quero dizer para os senhores e senhoras é o seguinte, veja, ninguém aqui é irresponsável, nós sabemos que o déficit previdenciário nos nossos estados é calamitoso. O Rio Grande do Norte, por exemplo, hoje nós já temos mais aposentados do que pessoas na ativa. Também puderam. Um estado, por exemplo, que há 14 anos não fazia concurso para agente de segurança. Né? Você tem, por exemplo, lá o Rio Grande do Norte, o nosso déficit mensal, Mina, é 130 milhões. De fato, a falta que faz esses 130 milhões para a gente cuidar da segurança, etc., etc. O que é que nós estamos fazendo lá? Um estudo, né? Estamos já fazendo um estudo, nos preparando, porque qualquer que seja o desfecho que houver da reforma da Previdência no plano nacional, nós vamos ter que tomar medidas no plano local. E vamos fazê-lo, como eu disse na época da campanha. Não vai ser de cima para baixo, vai ser fruto do debate. Eu, na época da campanha, até pela perspectiva concreta que era de ganhar aquelas eleições, eu tive muito cuidado. E quando abordada sobre esse tema da Previdência, eu dizia durante a campanha, olha, nós vamos tomar medidas, até para recompor o fundo previdenciário que as gestões anteriores rasparam. Inclusive, a última gestão tirou o que restava do fundo previdenciário, R$1 bilhão. E nem botou, inclusive, o pagamento em dia. Né? Então, durante a campanha, nós dizíamos isso. Nós vamos ter que tomar medidas para recompor o fundo previdenciário, né? Essas medidas do ponto de vista da alíquotas, e vamos fazê-lo através do diálogo franco, transparente e responsável. Aquilo que for possível convergir, vamos convergir. Aquilo que não for. Então, assim, minha posição, vou dizer uma coisa muito claramente aqui a vocês. Eu não acredito que o Congresso vai incluir estados e municípios. Eu não sei a opinião aqui dos demais governadores. De forma que não vou fugir das nossas responsabilidades enquanto gestora, a exemplo de outros estados. Estamos fazendo exatamente o estudo, né, Dino? Para qualquer que seja o desfecho, a gente tomar as medidas pela via exatamente do diálogo. Dino. E há uma dimensão da cooperação no consórcio em relação a esse tema, que trocamos experiências e também trocamos proteção. Quando a governadora Fátima me visitou, eu apresentei com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, já treinada, passou 4 anos comigo lá no gabinete. E aí ela está lá no gabinete dela. Ela disse, essa aqui vai te proteger, já está capacitada. E eu fui de Natal, e ela me deu uma Nossa Senhora de Fátima. Aí eu dei uma Nossa Senhora de Fátima para ele, quando ele esteve lá em Natal agora. A gente também intercambia. Não, essa é novata no ramo. Ela está treinando lá. Mas a gente vai intercambiando e tudo, e com fé tudo dá certo. Deus proverá. Mas, Sérgio, só para acrescentar bem rapidamente, agora, o governador Wellington, desde o início desse debate da reforma da Previdência, pautou conosco um aspecto muito importante, que foi o seguinte, o governo federal, a proposta que ele envia ao Congresso, não veio nenhuma linha do ponto de vista de dialogar com a realidade que enfrenta os estados hoje. A proposta que eles apresentaram, com concordâncias ou muitas discordâncias da nossa parte, olha para o futuro. Mas e o agora? O agora que eu falo é exatamente isso, é esse déficit mensal que nós temos todo mês. Qual foi a proposta que o governo apresentou? Nenhuma. Nós, inclusive, dos governadores do Nordeste, é bom que se diga aqui, eles não apresentaram. Nós chegamos a apresentar várias ideias, não foi isso, Wellington? De receitas, né, que poderiam exatamente serem destinadas para que a gente fizesse
para a gente enfrentar, para a gente diminuir exatamente esse déficit previdenciário. Mas nada disso andou, né? Até porque, enfim, o governo que aí está, com a cabeça ainda toda voltada para a questão da eleição, e, né, parece que o resultado eleitoral que ele obteve no Nordeste deixou ele meio perturbado até hoje. É lamentável isso, né? Porque, veja bem, nós, né, temos que respeitar o papel dele enquanto presidente da República, assim como eles respeitaram o nosso papel, né, enquanto representantes legítimos do povo. Eu sempre tenho dito isso, e nós, né, Dino, não vamos abrir mão de maneira nenhuma. Imagina, né, isso é legitimidade popular, portanto, altivez, né, e coragem não nos faltará de maneira nenhuma. Aquilo que eu tenho dito, menino. Eu, quando vou para Brasília, quando nós estamos lá, seja onde for, no governo federal, batendo na porta dos ministérios, eu não estou chegando lá pedindo favor de maneira nenhuma. Eu estou lá cobrando aquilo que é de direito do povo do Rio Grande do Norte e do Nordeste. Só para dizer, a expectativa que a gente tem, estamos trabalhando isso com os líderes do Senado, é de que o Senado realmente pode repor com a inclusão de estados e municípios. Qual é o problema? É que essa parte volta para a Câmara, e a Câmara é a mesma. Eu que convivi lá na Câmara, que o Flávio, enfim, a Fátima, ela mantém a mesma posição. E apenas um ponto assim, já que nós estamos aqui em São Paulo, com tantos líderes, tantos empresários, o Brasil foge de uma solução para valer na Previdência. Termina a reforma, na maneira como ela está conduzida, e no outro dia, 12 meses depois, nós vamos continuar com déficit nos municípios, déficit nos estados e déficit na União. Para a gente compreender. O próximo presidente da República, seja quem for, quando tomar posse, vocês vão ver falar de novo de reforma da Previdência. Porque para ter solução, é necessário que se tenha medidas pensadas para o longo prazo, que dê equilíbrio atuarial, mas tem que cuidar do estoque do passado. Enquanto a gente não tratar disso, qual foi uma coisa positiva dos 27 estados? O Ricardo sabe que a gente tentou lá atrás, não conseguimos, e conseguimos dessa vez. Os 27 estados aceitaram que qualquer nova receita, nós aceitaríamos de canalizar para resolver este problema. Receitas como de gás e petróleo, agora bônus de assinatura, cessão onerosa, enfim, que estão em discussão no Congresso e deve ser votado até dezembro deste ano. Ela poderia vir livre ou carimbada para resolver esse problema. Infelizmente, ninguém deu atenção a isso. Então, era isso que eu queria colocar. Obrigado. Agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço a participação dos governadores, a gentil aceitação desse convite. Bem, dou aqui para o encerrado, porque todo mundo aqui tem pressa. Muito obrigada às perguntas que vieram da plateia e que contribuíram com o debate. A gente agradece ao Sérgio Lírio aqui, o Sérgio Lírio que fez a moderação desse debate, aos governadores que vieram nos atender para contribuir com essa imensa discussão sobre o nosso Nordeste querido. Muito obrigada a todos que participaram do nosso evento e agradecemos também aos nossos patrocinadores e apoiadores. E muito boa tarde a todos aqueles que nos acompanharam através da página do Facebook de Carta Capital. Muito obrigada e até a próxima.